tem um lago lindíssimo, tem um local lá que não vai dar pra gente enxergar, mas tem muitas capivaras, tem patos, tem gansos, e aí tem a natureza em si muito bem preservada aqui. E o tópico hoje é músicas, né? E eu não vou vir falar aqui de frequências de músicas. Eu vou vir falar de uma coisa que eu tenho certeza que vai tocar qualquer pessoa que não entenda o mínimo de frequência, de vibração, de mentalismo, de hermetismo, de alquimia. Que é o fato... Eu tô com a boca verde, eu tava chupando um pirulito de maçã verde antes de vir pra cá. Mas enfim. Quando tu tá escutando funk, por exemplo, tenho certeza absoluta que mentalmente tu tá dançando aquele funk, tu tá imaginando uma festa, ou quando tu tá escutando um sertanejo descornado, tu pensa num ex, numa ex, ou tu pensa numa história que tu conhece parecida com aquela música, ou tu... Enfim, tu sempre cria um ambiente mental de acordo com a música que tu tá escutando. Então, quando tu tá escutando um rap, um trap, que tem essas letras mais visionárias, tipo, se colocando num lugar de sou poderoso, sou poderosa, sou foda, eu tenho isso, eu tenho aquilo, a tua mente também vai pra esse ambiente de ambição, não ambição, a palavra ambição não é uma coisa ruim, tá? Que com conotação de querer evoluir, querer ter algo que ainda talvez não tenha. Quando tu escuta música clássica, e se você não escuta, spoiler, essa vai ser o conselho do vídeo. Tu não tem um ambiente exato pra ir. A não ser que tu já tenha assistido ópera, enfim, tu já tenha ido, e aí tu se transporta pra esse lugar. Mas a música clássica, ela não te leva pra um lugar específico com uma história, uma narrativa. Ela faz com que tu enfrente narrativas dentro do teu ambiente mental, das tuas memórias e das tuas crenças. É uma das melhores formas de transmutação e transformação e enfrentamento emocional e mental, que assim, não precisa estudar grandes autores, não precisa estudar grandes profundidades de autoconhecimento, de espiritualidade para fazer. A minha ideia sempre foi trazer de uma forma muito prática para minha vida espiritualidade e autoconhecimento. E eu encontrava muita dificuldade nisso no início da jornada, porque para mim também era uma multipolaridade, assim. Espiritualidade e autoconhecimento é isso aqui, e é muito distante da minha realidade, é muito distante do que eu vivo. Mas não é. Então, quando a gente fala em universo mental, a mente cria a própria realidade, a gente está falando justamente do significado da simbologia que aquela situação, aquela música, aquela pessoa, aquele ambiente, aquela imagem, aquela palavra te trazem, são armazenados dentro de ti, e também do que elas fazem tu imaginar, fazem a tua mente criar, pensar. Então pensa assim, quando tu tá tendo uma conversa com alguém, a pessoa tá te definindo um lugar, te contando sobre um lugar, tu vai imaginando aquele lugar, e ele não tá na tua frente, mas tu consegue criar ele na tua mente. Isso é lei de mentalismo. Consegue criar um mundo na tua cabeça, mesmo que tu não tenha ferramentas para isso. A tua mente consegue unir outras ferramentas para te dar, porque é necessário criar um ambiente mental para que tu compreenda as coisas. E com a música acontece assim. Então, para escutar o tipo de música que tu escuta. E eu não tô falando para vocês pararem de escutar funk ou sertanejo ou whatever. Escuta a música que tu quiser. Mas começa a observar o ambiente mental que é criado com aquela música na tua cabeça. E se puder, começa a contrastar com uma música clássica, uma frequência. Começa a entender por aí, por esse pequeno detalhe, como é que a tua realidade é criada, como é que a mente cria a realidade. Eu, por exemplo, tenho muito o costume de quando eu tô vindo, eu venho geralmente de ônibus. Quando eu tô vindo, eu coloco pop, então eu escuto Billie Eilish, ou eu coloco tipo Luísa Sons, eu adoro escutar, porque durante a vinda do ônibus, quando eu era criança, né, quando eu morava aqui, e tinha muito esse ambiente só pra explorar, eu queria muito ser cantora. Uma coisa um sonho realmente, quase impossível hoje de realizar. E eu também não quero, né, mas
E eu gosto dessa coisa da performance. Eu lembro que quando eu era criança, eu apagava a luz do meu quarto, deixava só uma frestinha assim, e deixava a luz do corredor entrando, então uma nuance, pegava a embalagem de desodorante e ficava performando. Colocava meus fones de ouvido e ficava performando. Não só quando eu era criança, inclusive fiz isso até muito mais velha, assim. E aquilo era o meu ambiente. Naquele momento ali, eu era cantora e eu tava performando no meu show e eu me sentia dentro daquela persona, sentia dentro daquela realidade, mesmo que ela não existisse. Então, quando eu coloco esse tipo de música que me lembra essa Jéssica, quando a Jéssica tá vindo pra cá hoje e vai lembrando dessa Jéssica mais criança, mais adolescente, eu crio aquele espaço mental na minha cabeça. E eu esqueço que eu tô dentro de um ônibus vindo pra casa dos meus pais. Ali eu tô vivendo uma outra realidade, uma imaginação, uma fantasia, mas é uma realidade, dentro da minha cabeça é uma realidade. Porque eu me divirto, eu tenho um laço emocional com esse tipo de imaginação, com esse tipo de criação mental. Isso me faz bem. E obviamente que hoje é consciente isso que eu faço, mas muitas coisas que são inconscientes que a gente faz, como escutar só música descornada e começar a viver relacionamentos descornados, não é uma consequência ou uma casualidade da vida. Tua mente vai buscar formas de dar um formato real na matéria física para aquilo que está passando na tua cabeça, na tua mente, e está sendo uma imaginação quase que diária, rotineira, né? Hoje em dia, por exemplo, eu não sou cantora, mas eu produzo conteúdo, falo de alguma forma para um público, né? Que, querendo ou não, é um tipo de manifestação da Jéssica criança e adolescente. E é isso que eu queria dividir nessa paisagem linda aqui, ó, com vocês hoje. Beijo, até a próxima.